Bom dia, senhoritas, senhoritos. Iniciamos a gravação da aula. Vamos dar sequência, né? Nós estamos discutindo aí, dentro das nossas aulas, né? Esse mundo feudal que nós já construímos a estrutura, nós já sabemos a estrutura, né, organizacional desse mundo feudal, né, desse feudalismo. Como assim estrutura organizacional? Como assim, né? A gente já conhece a estrutura, a gente sabe como é que eles se organizam politicamente. Politicamente, o feudalismo, o poder é descentralizado, né? Cada feudo tem o seu senhor feudal, que administra aquele feudo de acordo com os seus interesses. Né? Se o poder é descentralizado, você não tem aí uma lei que serve para todo mundo. Cada feudo vai ter a sua administração, suas normas, né? Sua lei, né? Que se assemelham uma se assemelha a outras, não é? Mas necessariamente todo mundo não pratica ou exerce a mesma coisa, mas são semelhantes. Né? Do ponto de vista econômico, nós sabemos que é o de subsistência que predomina. Nós vimos que o comércio quase desapareceu, certo? O comércio quase desaparece. Você vai ter um comércio local baseado no escambo dentro do próprio feudo, um comércio regional que funcionava entre feudos, esse menos ainda, não é? Esse menos ainda, devido às distâncias dos feudos, a dificuldade de se acessar feudos, não é? Lembra, eu mostrei o desenho para vocês que mostravam como eles eram distantes, né? As células feudais onde as pessoas viviam, certo? Eram distantes, não tinha estradas, eram trilhas, né? Muitos feudos eram separados por florestas, brejos, pântanos, etc, etc, etc. Então esse comércio regional, ele era mais difícil ainda, certo? E quando ele ocorria, geralmente também ele se baseava no escambo, e o comércio que praticamente desapareceu, né? Que era mais raro ainda, que era o comércio de grandes distâncias, onde esses indivíduos acessavam as chamadas especiarias, os comércios vindos, os produtos vindos do Oriente, né? Que por ser raro acabavam sendo utilizados, por exemplo, como prêmio, né? Muitos senhores feudais deixavam como herança para os filhos as chamadas especiarias, né? Vamos lembrar que nesse mundo interiorizado, certo? Que foi construído muito em função do medo, do fruto das invasões, certo? É um mundo com, com, com paladares diferentes, né? Não tem muito, os brilhos são restritos, né? Cheiros, aromas, né? Esse mundo feudal ele está meio que isolado desse mundo, do restante do mundo, vamos colocar assim, certo? Então, quando você tem acesso a alguma especiaria, você está demandando aí poder, né? E não era todo mundo que tinha condições de acessar a, esse, a esses produtos. E se a gente relacionar essa questão do comércio, da dificuldade, à, à descentralização, a gente vai entender, já que o poder é descentralizado, cada feudo tem a sua relativa autonomia, certo? Você não tem uma moeda unificada, por exemplo. Então, existem várias moedas, certo? As poucas que existem nesses feudos, elas são de padrões distintos, né? O material a qual essa moeda é feita, ouro, prata, a, a estrutura, a dimensão, a espessura dessa moeda, né? Umas são maiores, umas mais finas, outras mais grossas, e isso vai influenciar no valor dessas moedas, não é? Então, para determinado produto, de feudo para feudo, você precisa de mais moedas ou menos moedas, de acordo com o tipo de moeda que você utiliza, certo? Então, isso vai dificultar muito esse comércio. Do ponto de vista social, a gente sabe que uma sociedade desigual, né, legitimada pelo berço, você é o que você nasce, certo? E pela igreja. Deus quis que alguns nascessem servos e outros nascessem nobres, não é? Tá aí o textinho que a gente discutiu bastante essa estrutura aqui, não é? Onde você vai ter dois tipos de relações sociais, uma relação social horizontal entre nobres, né? Uma relação de reciprocidade, eu te protejo, você me protege, e uma relação vertical entre os senhores feudais e servos. Os senhores feudais eram os donos das propriedades.
Nem todo nobre tinha terras, nós vimos isso, está claro para nós, certo? Mas ele era nobre pelo sangue, certo? E nessa estrutura vertical, o senhor feudal, nobreza ou igreja, certo? Dependia dos camponeses, aos camponeses cabia a atividade laboral, né, o trabalho, certo? E esses camponeses dependiam dos senhores feudais porque os senhores feudais lhes permitiam fazer uso dessas terras para retirar o seu sustento. Lembra? Os camponeses, para utilizarem dessa propriedade, cumpriam com uma série de obrigações. Né? A corvéia, dias de trabalho, banalidades, uma parte da produção pelo uso da estrutura, a talha, uma parte da produção entregue, certo? Entre outros. A gente citou alguns, né? Mão morta, captação, fiz o desenho para vocês, lembra? E apresentei. O que demandava para a gente a sensação não, né? A comprovação de que a vida desse servo era muito dura, muito simples, aonde ele se alimentava muito mal, né? A pobreza era clássica, mas ele não se mobilizava, né? Ele não resistia, ele não vai enfrentar essa estrutura, porque a igreja é a dona da verdade nesse momento, né? E não é porque ela é má, porque ela é perversa nessa época, né? Ela acredita nisso, é a chamada mentalidade de época. Né? É claro, gente que não presta você tem em todos os locais, em todos os momentos. Né? Mas existe uma forma de pensamento, uma construção de que tudo que acontecia no mundo era fruto da vontade de Deus. Então você é aquilo que Deus quis que você fosse. Certo? A chance de você ir para o céu era muito pequena. O que vai ampliar essa sensação de medo, né? De percepção de para onde que eu vou quando eu morrer. Certo? Aí nós vimos que nós vamos passar por um momento de boas produções, né, de grandes colheitas, né, de grandes colheitas, certo? Devido ao desenvolvimento tecnológico, certo? O clima vai favorecer a redução das guerras, das epidemias, o que vai fazer com que essa população crescesse, o crescimento demográfico. E no momento que você tem esse crescimento demográfico, você vai ter crise. Né? Que crise que você vai ter? Ora, bolas. A agricultura de subsistência ela não será suficiente para sustentar a todos. Né? E como é que você sustenta todos nesse momento? Certo? Essa nobreza, a população da nobreza cresce, o número de nobres cresce, né? O quantitativo de clérigos cresce, né? O clero sai da nobreza. Né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Cresce. Certo? O número de camponeses também cresce, mas a necessidade de produzir cada vez mais por parte desse camponês também cresce. Certo? E esse ciclo de boas colheitas ele tem fim, né? Por isso que chama ciclo. Um ciclo de boas colheitas, depois inicia-se um ciclo de péssimas colheitas. Chove demais ou chove de menos. Vê? No momento que o clima não favorece, que a produção não é suficiente, vem a fome. A fome afeta a todos, principalmente os mais pobres. Dá um exemplo, trazer para a Covid afeta a todos, sim ou não? Ninguém está isento da Covid, concorda? Ninguém está isento do coronavírus. Mas o coronavírus está afetando a que grupo de forma maior? Os mais pobres. Certo? Os mais pobres. Certo? E aí é muito louco, porque as pessoas que não são tão pobres, que têm acesso a uma alimentação melhor, que têm acesso a remédios, essas pessoas estão ficando doentes, mas como elas não estão morrendo, elas vão ter a sensação de que isso aí, beleza, não tem problema. Mas ela não está enxergando os mais pobres que estão morrendo. Né? Consegue entender o impacto negativo que isso tem? A doença é perigosa, a doença mata, mas eu fiquei doente e não morri, então problema de quem está morrendo. Tem que se pensar nisso. A pandemia ela não passou. Né? As pessoas que estão ignorando porque estão olhando para um lado, estão olhando para o outro, só tem um monte de gente sendo curada. Olha só, tem um monte de gente que ficou doente e não morreu. Então é só uma gripezinha mesmo. Isso é muito perigoso, certo? Isso é muito perigoso. Mas, né, trazendo de volta para esse mundo medieval, a fome afeta todo mundo. Só quis fazer esse paralelo para você enxergar que essa consciência do outro, certo? É uma coisa difícil de se ter, né? É uma coisa difícil de se levar em consideração.
A fome afeta todo mundo, mas ela vai afetar principalmente as pessoas mais pobres, certo? Os servos, no caso. Beleza? Bom, discutimos também a questão da mulher, lembra? A mulher ela vai ser vista, ela vai ser, por uma parte considerável do clero, ela vai ser considerada a responsável pelos problemas do mundo. Afinal de contas, né, dentro da leitura bíblica que vai ser apresentada, você tinha os modelos de mulher, lembra? Para o modelo a ser seguido, Maria, a pura, Madalena, aquela que se arrepende, e Eva, que foi a pecadora. Né? A própria imagem da serpente, a serpente, é uma figura feminina, né? A serpente, né? A Bíblia fala em fruto, o fruto, mas esse fruto foi transformado na maçã. Né? São todos termos femininos que foram adequados, percebe? Então, Eva que induziu Adão a pecar, logo eles foram expulsos do paraíso. E qual foi o castigo imposto a eles? Parou para pensar nisso? Todo mundo vivia no paraíso, de mil maravilhas, de boa. De repente, o pecado. Né? Qual foi o castigo imputado? Eles foram expulsos do paraíso. Logo, se eles foram expulsos do paraíso, o que eles tiveram que fazer para sobreviver? Muito bem, trabalhar. O castigo foi o trabalho. Trabalho vem do latim trepalium, que significa castigo. Eles vão ter que trabalhar. Aí trabalhar. O castigo foi o trabalho. Certo? O excluído trabalha. Certo? O excluído trabalha. Importante perceber essa relação, né? O excluído trabalha. Beleza? Senhoritas e senhores, todo mundo acompanhando aí, né? Muito bom. Certo? Aí nós vimos essa questão. Discutimos ainda que a educação naquela época era propagada pela igreja, né? De que forma que essa educação era propagada? Uma vez que a maioria absoluta das pessoas eram analfabetas, elas iam para a igreja nos domingos. No primeiro momento, o líder religioso, lá, o padre, lia a Bíblia, o trecho da Bíblia, né? Fazia a missa, certo? E no segundo momento, pós a missa, ele fazia o quê? Dava o sermão, aonde ele dizia como as pessoas tinham que se comportar. E quem não se comportasse daquela forma ia para o inferno. Esse padrão existe até hoje. Você vai na igreja, o líder religioso, lá, o padre, o pastor, o que quer que seja, vai ler um trecho da Bíblia. Posteriormente, ele dá um sermão, né, baseado naquele trecho da Bíblia que ele repassou, certo? Ditando como você deve se comportar, como você deve agir. Você vai fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma. Quem não fizer será punido, castigado, vai arder no mármore do inferno. Certo? E dessas formas as pessoas se ditava o comportamento das pessoas. A igreja interfere na vida das pessoas durante toda a sua vida. Quando você nasce, você tem que ser batizado, você tem que fazer a primeira comunhão, você tem que fazer, você tem que casar dentro da igreja. Quando você morre, você tem que receber a extrema unção. Ou seja, ao longo de toda a sua vida, a igreja está presente. Certo? Ela está presente. Ela vai construir regras e normas, certo? Que envolvam uma série de rituais da qual você, enquanto vivo, você tem que participar. Certo? Você tem que participar. Porque se você não participar, você vai para o inferno, ou o capeta entra no seu corpo e por aí vai. Não é assim, mais ou menos? Você fica batizado, Satanás, por esse tipo. Certo? Até a figura do próprio Satanás, se você lê a história da Idade Média, Satanás muda, né? Ele não foi essa imagem que você tem hoje. Ele já foi um garotinho, certo? Ele já foi um bicho mais feio, né? Ele já foi até azul, para você ter uma ideia, em algumas regiões da Europa. Certo? Ele já foi até azul, certo? Hoje você tem uma outra leitura do que é diabo. Então a própria leitura, né, do diabo, ele muda de acordo com o tempo. Ele muda de acordo com o tempo, de acordo com as leituras. Certo? E, ainda falando sobre educação, nós vimos que as pessoas ensinavam os filhos através de fábulas, né? Através de histórias, e aí a gente destruiu a infância de vocês, contando as versões, né, as originais, da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, etc, etc, etc. Chamei a atenção para vocês de que todas essas personagens são meninas ainda, né? Não são mulheres. As mulheres são a rainha, a bruxa, a madrasta, elas são as mulheres, né? De corpo feito.
E perceba que as mulheres são geralmente as pessoas más desse desenho, né? As mulheres são as más, né? Perceba disso. E as meninas são aquelas esperando um príncipe encantado que vão vir salvar, certo? Do dragão, da bruxa, vão dar um beijo, etc, etc. Tudo muito romantizado, finais felizes, né? Mas lembra, são meninas porque a menina, no momento que ela se torna mulher, no momento que ela menstrua, né, ela está apta ao casamento, certo? Ela está apta ao casamento. Vê? Então é importante observar esses detalhes. Né? E, felizmente, como as coisas mudam. Né? Felizmente, as coisas mudam. Né? Naquela época, a menina não tinha direito a escolher, as mulheres não tinham direito a escolher com quem casariam, por exemplo. Hoje, sim. E só fazendo um paralelo, não é? A, de hoje, né? Muito se comentou sobre o estupro da menina, né? Que é estuprada desde os 6 anos, né? E aos 10 anos se descobriu. Você ainda ouve pessoas dizendo que a menina é estuprada desde os 6 anos porque ela tinha prazer, né? A menina é estuprada desde os 6 anos porque ela gostava, porque ela era paga, porque ela nunca reclamou. Isso é uma estupidez, né, gente? Por favor, né? Isso é uma idiotice. Uma criança era violentada, certo? E ainda hoje tem pessoas que tentam transferir a culpa dessa violência, você tá absurda, para a criança, certo? Para a criança. É, exatamente. É a cultura do estupro dentro da sociedade machista, onde a mulher sempre é culpada por tudo, certo? Quem é culpada pelo estupro? O estuprador. Ponto. Quem é o culpado pelo estupro? O estuprador. Não interessa, né? Se a mulher estava usando roupa curta, se ela estivesse nua. Se a mulher estiver andando nua na rua, o corpo é dela, ninguém tem direito de encostar naquele corpo, certo? Menos que ela autorize. Ninguém tem direito de encostar, né? Ah, ela me provocou. Isso é desculpa de tarado, isso é desculpa de uma sociedade machista, certo? Que tenta transferir para outro, certo? A culpa ou a justificativa da violência promovida por ele mesmo, certo? Então é importante observar esses detalhes, certo? Hoje o mundo está mudando e a mulher está assumindo o controle sobre, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Mas isso não aconteceu em todos os lugares ainda. Tipo, você deve conhecer, dentro do meio em que você vive, você vai olhar, você vai ver mulheres com mais posicionamento, com mais firmeza, né? Com mais independência, e concomitantemente, nesse mesmo ciclo, você vê mulheres ainda bem submissas, bem submetidas, né? Muitas delas vítimas de violência, seja física, seja psicológica, certo? Mas o mundo está mudando e não tem volta, certo? Não vai ter volta. Certo? Então é importante observar isso, né? A gente está fazendo esse paralelo, porque nesse mundo medieval haviam exceções nesse mundo medieval? Sim, é claro que haviam exceções, vão haver mulheres que vão liderar feudos, certo? Você vai ter regentes, certo? Você vai ter mulheres de personalidade, mulheres fortes que vão ter controle nesse mundo feudal, mas elas eram exceção, pelo menos é o que os estudos mostram até agora, certo? E você percebe essa cultura machista, certo? Onde o homem é aquele que decide, certo? Onde ele pode tudo. Você tem, né, é, momentos, textos em que você percebe que a própria beleza da mulher ela é vista como algo perigoso, né? Porque a beleza da mulher é aquela beleza que vai induzir. Olha que loucura isso, né? A beleza da mulher que vai provocar aquele homem ao pecado, certo? Né? A beleza da mulher vai induzir aquele homem ao pecado, porque ele vai desejar, ele vai pecar. A culpa é da mulher. Percebe? E é muito louco, é claro, a gente não está mais vendo na Idade Média, né? Apesar de ter um grupo aí que se esforça para isso, né? De voltar para a Idade Média. Né? Esse tipo de raciocínio, né? Ele ainda está presente na cabeça das pessoas, né? Ele ainda está presente na cabeça das pessoas, né? É muito louco isso, essa relação de poder sobre o corpo, sobre a outra pessoa. Impressionante como isso ainda resiste, né? Essa desconstrução. Então, muita atenção nessa discussão, né? Nessa discussão, certo?
muito cuidado. Algumas questões não são questões religiosas nem morais, é legal, a lei diz que. A lei diz que, então segue a lei. Beleza? Então a gente fez aí uma releitura rapidinho de tudo que a gente tinha visto até então, não é? E nós dissemos ainda que você tem o homem e você tem Deus. Né? Deus aqui em cima. Como que o homem chega até Deus? Existe o intermediário, que é a igreja. Certo? Existe o intermediário, que é a igreja. Então o homem só chega até Deus via igreja. Certo? Via igreja. A igreja católica, no caso, né? Ele só chega até Deus via igreja. Não existe outro caminho. E dessa forma a igreja assume todo o controle. Festas, teatro, circo, certo? Atividades culturais, todas elas serão controladas pela igreja. Todas, todas. Certo? Muitas das festas pagãs vão receber novos motivos para aqueles eventos. Né? Comentei para vocês que possivelmente Jesus nasceu em novembro, né? Porque dezembro é uma festa comemorativa. Você não tem a certidão de nascimento dizendo que dia que Deus nasceu, que Cristo nasceu. Nem na Bíblia que está escrito. Né? Então se estabeleceu o dia 25, porque o final do ano geralmente eram festas aos deuses pagãos. Né? Quem eram os deuses pagãos? Outros deuses, os deuses dos povos que viviam ali antes, né? Ou que foram dominados. Então você impõe o cristianismo, certo? E as atas dessas festas pagãs vão receber, né, homenagens a figuras desse meio cristão. O nascimento de Jesus, né, festas para santos, São João, e por aí vai. Beleza? É importante observar esses detalhes. Bom, dentro desse contextão, você vai ter aí esse crescimento demográfico, e o que a gente vai fazer, então, mediante esse crescimento demográfico? Certo? Como sustentar todos? Haja vista que a tecnologia já não está sendo suficiente para produzir alimentos para todo mundo, não é? A fome começa a bater a porta. Né? Bom, a solução vai ser simples. Como assim a solução vai ser simples? Nós vamos começar, é um processo lento e progressivo, a expulsar o excedente do feudo. Como assim expulsar o excedente do feudo? Ora, do meu feudo residem ali X nobres. Para sustentar esses X nobres, eu preciso de X servos. Certo? O que for além desse X de camponês e de nobre vai ser expulso. Certo? Vai ser expulso do feudo. Certo? Então você começa a ter um contingente que vai crescendo progressivamente de pessoas, olha a palavra, hein? À margem da sociedade. Os chamados marginais. O marginal é aquele que está à margem da sociedade. O que significa estar à margem da sociedade? É você não ter da onde retirar o seu sustento. Certo? O marginal é o bandido. Não, esse marginal tende a cometer crime. Necessariamente não. Certo? Um morador de rua, ele está à margem da sociedade. Sim ou não? Ele não tem de onde retirar o seu sustento. Isso está claro? Então, o marginal é aquele indivíduo que está à margem da sociedade. Ele não tem de onde tirar o seu sustento, ele não tem onde morar, ele não tem o que comer, ele não sabe o dia de amanhã. Entendeu o conceito de marginal? Os marginais são aqueles que estão à margem, são aqueles que nada têm. É nada mesmo. Certo? Esse é o marginal. Então você vai ter um grupo agora marginalizado, certo? Que começa a ser expulso do feudo. A pergunta é, se... Cadê meu quadro? Vou fazer meu quadro aqui. Lembra? Aquela folha de papel que eu falei? Aqui. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que isso aqui tudo, ó. Essa folha verde toda aqui, tem nada nela. Tá lisa. Vamos imaginar que ela toda aqui é o feudo, certo? Ela toda é o feudo.
A célula feudal, onde está toda a estrutura, tá vendo esse desenhozinho aqui, ó, no meio? Aqui tem né? Nós vamos chegar nesse padrão castelo daqui a pouco, tá? Vamos conversar sobre ele depois, certo? Aqui a plantação, as pessoas produzindo, tudo isso que vocês estão vendo aqui é esse pontinho aqui, ó. Beleza? É aquele pontinho ali, certo? O restante, o que está à volta? Floresta, brejo, pântano, rio, e alguns fazem fronteiras com o mar, certo? Lembra, alguns feudos vão se tornar países. A união de feudos vão dar origem a países europeus hoje, certo? Importante entender isso. E como que esse mundo, vamos lembrar, como que esse mundo feudal ele surge, certo? Ele surge, né, das invasões bárbaras, né? As pessoas abandonam as cidades e fogem para o interior. Ora, o que aconteceu com essas cidades que um dia bombaram, né? O que aconteceu com essas cidades que um dia eram prósperas, haviam pessoas circulando ali? O que aconteceu com essas cidades? Bom, essas cidades, elas foram abandonadas, né? Elas estão abandonadas, certo? Vamos colocar aqui assim, ó. Olha aqui, ó. Fiz alguns xizinhos aqui ao entorno da célula feudal. Isso aqui, vamos imaginar que sejam cidades abandonadas, certo? Cidades abandonadas. Elas estão dentro de um feudo, logo elas pertencem ao senhor feudal, certo? Elas pertencem ao feudal. E essas pessoas que estão sendo expulsas do feudo vão se deslocar para estas cidades abandonadas, que nós vamos dar um nome para elas, certo? Como é que a gente chama essas cidades abandonadas? De burgo. Quem vive no burgo é burguês. A origem da burguesia, certo? A origem da burguesia. Mas antes da gente falar da burguesia, vamos melhorar isso. Burgos. Isso aí, Burgos. Burgos, certo? Aqui, ó. Burgos. Beleza? Então, a origem da burguesia, certo? São aquelas pessoas marginalizadas, certo? Né? Que se tornaram marginais porque foram expulsos do feudo, certo? E se deslocaram para essas cidades abandonadas. Tá claro aí? Entendeu? A origem da burguesia. A gente fala em burguesia, a gente pensa em comerciante, pessoas com posse, etc, etc. Ele vai ganhar esse termo mais à frente. Nós vamos discutir isso depois especificadamente. Certo? Mas a origem da burguesia está ligada a isso, a essas pessoas que foram expulsas, nobres e servos, camponeses, certo? Que sem ter para onde ir, vão buscar abrigo nestas cidades abandonadas, né? Mas como é que vai ser feito esse processo de expulsão de nobres, né? Ora, você tem lá, por exemplo, eu sou um senhor feudal, eu tenho uma penca de filhos, né? O primeiro filho, o meu filho mais velho, ele vai herdar o feudo. Então, quando eu morrer, o meu filho mais velho é o dono do feudo, certo? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho, eles são cavaleiros que vão treinar para a guerra para proteger o meu feudo e as pessoas que vivem nele, certo? Ah, mas se o primeiro filho for uma mulher, certo? O segundo filho, o terceiro. Mas se você só tiver filhas, meu genro, certo? Então, sempre a prioridade vai ser para o homem mais velho ligado daquela linha de família, certo? Lembra? Ocorreram exceções? Houve exceções? Sim, houveram exceções. Nós estamos discutindo aqui de forma bem geral, bem ampla. Beleza? Então é o homem que vai assumir o controle do feudo. Então, nesse meu feudo, eu consigo sustentar a família do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, o restante eu não aguento. Sai e caça um casamento para você conquistar a sua propriedade. Certo? Vai conquistar. Ganha o mundo. Certo? Naquele feudo ali mora meu tio, primo,
cunhado, sogro, genro. Olha só, essa parte aqui eu sustento a outra parte. Faço rumo. Percebe? Então, a primeira leva de burgueses, né, será composta por nobres e camponeses que foram expulsos do feudo. Sim, a possibilidade vai ter. A tentativa, assim, o mais novo, ele vai precisar de apoio, né? Você tem uma cadeia hierárquica, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem vai tentar dar o golpe no primeiro é o segundo, certo? O quarto, para dar o golpe no segundo, ele tem que pegar todo mundo que está acima dele, concorda? Ou demonstrar a incapacidade desses, certo? Ou demonstrar a incapacidade desses. Essa linha sucessória ela é respeitada, certo? Então, o último, para dar golpe no quem está acima, ele tem que passar por cima de todo mundo que está entre ele, certo? E o que, que você começa a ter? Então, aquele mundo, aquele paraíso, que para a igreja, esse mundo medieval é o mundo perfeito. É o mundo perfeito. Onde ela controla tudo. Onde no entendimento dela é a paz que está estabelecida. As pessoas estão pobres, miseráveis, mas elas não reclamam, elas trabalham e aceitam o destino delas. É isso porque Deus quis que fosse assim. Certo? Então, se foi Deus que quis, não adianta eu fazer nada. Só vai mudar quando? Certo? Então, esse é o seu paraíso. E esse paraíso, nesse momento, ele começa a ter problemas. Certo? Porque essas pessoas que estão sendo excluídas, elas precisam comer, né? Elas precisam se sentir protegidas, certo? E aí você vai ter um retorno da violência. Não que não houvesse violência nesse momento, mas ela tinha sido amenizada, ela é recuperada. Que tipo de violência nós estamos falando? As pilhagens, né? Esses grupos começam a se organizar, vão começar a formar bandos, certo? Esses bandos começam a atacar feudos e pilhar o que tem nele. O que é pilhar? É se apropriar, furtar, certo? Para garantir a sua sobrevivência. Então, ao longo daquele feudo, você vai começar a ter o desenvolvimento de outras atividades, certo? Essas pessoas que estão sendo expulsas do feudo, muitos desses camponeses que estão se deslocando por burgos, por exemplo, tinham habilidades, né? Eram ferreiros, marceneiros, certo? Pedreiros, e essas pessoas vão começar a desenvolver um tipo de serviço, vão começar a desenvolver essas atividades e vão tentar produzir algo para comercializar, certo? Através da troca que seja, certo? Para conseguir se sustentar. E essas cidades, com o passar do tempo, elas começam a ganhar corpo, elas começam a crescer, certo? Elas começam a ganhar corpo e a crescer, certo? Mediante essa perspectiva de ataques, de ameaças, né, esses feudos, essas células feudais, começam a se organizar, certo? No sentido de buscar proteção, né? Vamos começar a construir as chamadas as muralhas, né? As torres, os castelos, eles começam a ganhar força cada vez mais nesse contexto. Beleza? A gente vai voltar a discutir isso mais à frente. Nós temos um textinho específico sobre os castelos medievais que eu vou encaminhar para vocês. Eu estou esperando passar essa série de provas que vocês vão enfrentar a partir da semana que vem. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Burguesia de burgo, habitante do burgo. Deriva-se do latim burgo. Isso talvez germânico. Isso aqui não interessa, não. Muitas cidades fortificadas em vários países europeus de diversas línguas incorporaram burgo em seus nomes, como ocorreu em Gotemburgo, Friburgo, Estrasburgo, por exemplo. A palavra burgo ingressou em nossa língua no fim do século XI, certo? Aqui, ó, a gente está falando da decadência desse mundo medieval, desculpa, desse mundo feudal. O auge entre o século IX e o século XI. No século XI começam essas crises, com o significado de subúrbio ou arrabalde. 2 séculos mais tarde, os habitantes das cidades fortificadas já eram chamados de burguês. Todo mundo que vivia na cidade era burguês. Nesse momento, ser burguês necessariamente não é ser comerciante. O mendigo que mora no burgo é burguês. Certo? No entanto,
Os burgueses eram pobres e não sonhavam com enriquecer-se, nem muito menos com tomar o poder. Desprezados pelos nobres e pelos artesãos, esses burgueses eram herdeiros da classe medieval dos vilões que, por falta de alternativa, dedicaram-se ao comércio. Vilão, morador da vila, lembra? Vilão, morador da vila, certo? Aí tá para vocês a origem da burguesia, não é que nós vamos dar uma outra roupagem para a burguesia nas aulas à frente, certo? Hoje a gente vive o mundo burguês, a gente pensa como burguês, certo? Não essa burguesia medieval, né, do século XI, século XII, certo? Mas a burguesia já constituída, economicamente poderosa, certo? Que vai assumir o controle, né, dos países europeus e, consequentemente, do mundo afora, né, através das revoluções burguesas do século XVIII e XIX. Certo, senhoritas e senhoritos? Aí a burguesia, certo? Dúvidas? Tranquilo? Tudo certinho? Ora, como nós estamos vivendo um período de crise, tudo isso está acontecendo por causa da crise, né? A população está crescendo, você está produzindo cada vez, você não está conseguindo produzir o suficiente para alimentar todos. Ora, bolas, mas eu preciso produzir, certo? Eu preciso produzir, certo? E você vai estar exigindo cada vez mais desse camponês nessa produção agrícola, não é? E nós vimos lá, de acordo com as obrigações que ele tem que cumprir, certo? Não adianta ele produzir muito. Quanto mais ele produzir, mais ele está dando para o senhor feudal, certo? Não faz muita diferença para esse servo aumentar a produção dele, produzir a mais, certo? Porque ele vai ficar sempre com um pouco ou muito pouco, certo? Mas essa exploração ela vai aumentar. Primeiro pela essa necessidade de se produzir, porque a fome está aí presente. Se a colheita é ruim, a terra que se vai dar atenção prioritariamente é a terra do Senhor. Então você já vive uma crise climática, já não está muito bom para produzir, né? E você não está dando a atenção devida à propriedade que você tem direito a explorar. Porque preferencialmente você cuida das terras dos nobres, certo? Com o surgimento das cidades, nós vamos ver nas próximas aulas, vai surgir uma perspectiva diferente para esse servo, né? A perspectiva de se libertar do jugo do Senhor, e essa perspectiva é fugindo para essa cidade. Mas nós vamos ver mais à frente. Eu vou encerrar aqui, só um instante.